E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu tomo a escritura que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12, para a nossa meditação nesta manhã. Embora a maioria das pessoas saibam que a humanidade será julgada pelas suas obras, porém, o espírito de sedução e aquisição é tão forte que isto cega as pessoas. Existe uma razão pela qual a pessoa ela é enganada, mesmo conscientemente. Ela faz o errado, mesmo sabendo que aquilo é errado e que ela terá que pagar por aquilo. A razão disto é que nós não somos dirigidos pelo consciente. Eu sei que, ao dizer isto, muitas pessoas podem discordar. Fala, não, eu sou guia, eu fiz aquilo consciente, eu estava consciente do que eu estava fazendo. Tudo bem, você podia estar consciente do que você estava fazendo. De certa forma, você estava. Se você estava acordado quando você praticou as obras, de certa forma, você estava consciente. Mas o que você não está consciente é de que você estava fazendo aquilo dirigido pelo subconsciente. Como assim? Deixa eu explicar. Satanás, assim como os profissionais do marketing, eles não trabalham no seu consciente, porque não dá para ninguém convencer a ninguém através do consciente, porque no consciente o racional ele tem o poder de escolher entre o certo e o errado, um poder muito forte. Então, os profissionais do marketing, assim como Satanás, eles procuram trabalhar no seu subconsciente. Na verdade, Deus também, ele procura trabalhar no nosso subconsciente. É claro que os termos bíblicos são diferentes. A palavra fala sobre o coração do homem. Paulo falou do homem de dentro. Mas o que é o homem de dentro? E o que é o coração? É o subconsciente. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Talvez você já tenha visto nas cidades algum cartaz ou algum papel com propaganda de vendendo imóveis, ou uma casa ou apartamento. Bom, então ali na propaganda, no marketing, mostra um casal com 1 ou 2 filhos ali felizes. Antes de eu ter entendimento de que o marketing trabalha com o subconsciente, eu pensava, mas que desperdício, por que não mostra a foto de um imóvel bonito, ao invés de mostrar esse casal aí que não tem nada a ver? Agora, isto era ignorância da minha parte. Por que quem quer vender imóveis, eles mostram a foto de uma família feliz? Porque o subconsciente, ele procura a felicidade de toda pessoa. O seu subconsciente, ele vai procurar atalhos para te entregar a felicidade. Então, quando você vê uma propaganda que não faz muito sentido, aquilo parece não fazer muito sentido, às vezes aquela propaganda parece até infantil, mas na verdade, de infantil não tem nada, é inocência da nossa parte. As propagandas, os marketings realmente poderosos, eles trabalham
no subconsciente. As mensagens, as imagens são todas dirigidas ao subconsciente, porque, na verdade, quem toma as decisões é o subconsciente. É claro que a gente toma essas decisões acordados. A gente está, de certa forma, consciente. De certa forma, a gente apenas está consciente nos sentidos, os 5 sentidos do corpo. Porém, quem está governando, dirigindo o navio é o subconsciente. Então, quando uma pessoa vê uma propaganda de uma família feliz, a propaganda de imóvel de uma determinada empresa, vê ali aquela família feliz, o que todo mundo procura mesmo, de fato, é a felicidade. É por isso que as pessoas compram objetos. Então, quando você vai comprar um calçado, ou a mulher vai comprar uma bolsa, ou seja o que for, ela não vai procurar uma bolsa qualquer. Se ela puder, ela vai procurar uma bolsa de determinada marca, porque ela não está querendo apenas uma bolsa para ela carregar os objetos. Ela quer uma bolsa que transmita uma certa imagem, um certo poder de aquisição. Quando a pessoa vai comprar um carro, se ela puder, se ela tiver poder aquisitivo, ela não vai procurar um carro que simplesmente leve ele de um lugar para o outro. Ela vai procurar um carro que possa transmitir uma imagem de que ela é uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo e tudo mais. Então, essas informações todas estão no nosso subconsciente. Quando a pessoa se veste bem, existe uma razão pela qual ela se veste bem, existe uma razão pela qual ela procura determinadas marcas. Tudo isto, tudo o que nos move, nos guia, nos dirige, todos os códigos de programação estão no nosso subconsciente. Porque é o subconsciente que nos leva a tomar determinadas decisões. E isso é tão poderoso, que quando os cientistas descobriram o poder das mensagens subliminares, e isto levava as pessoas a tomar decisões assim, sem a menor percepção do que estavam fazendo. Então isto foi até mesmo proibido no cinema e determinados meios de comunicação. Foi proibido essas mensagens subliminares, propagandas subliminares, de tão grande que é este poder. Então, Satanás, ele não vai trabalhar comigo apenas no consciente, nem com você. Ele vai procurar nos programar através do subconsciente, porque é o subconsciente que nos leva a tomar decisões. Agora, nós temos uma coisa bem clara, está ali na Bíblia. Olha, tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. A humanidade sabe que ela será julgada, haverá um juízo final. Existe uma coisa horrível, terrível, chamada inferno. E existe uma coisa maravilhosa chamada céu. Se ela for por este caminho, ela chega ao céu. Mas se for pelo outro caminho, ela vai ao inferno. Por que uma pessoa em sã consciência normal tomaria o caminho errado, o caminho que leva ao inferno, ao invés de tomar o caminho que leva ao céu? Não é insanidade? Parece insanidade, mas é por causa disto que as pessoas não entendem que a programação do que estiver no nosso subconsciente, ela nos levará a tomar as decisões. Então, eis aí a grande necessidade de ler a Bíblia e orar todos os dias. É por isso, a Bíblia fala no Salmo 1, eu sei que eu já repeti isso muitas vezes, mas eu preciso repetir para que as pessoas vejam, entendam com clareza que
A Bíblia diz, Salmo 1, que aquela pessoa que medita de dia e de noite, ela será bem-aventurada. Também no livro de Josué, capítulo 1, fala a mesma coisa. Deus aconselha a Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. A repetição é a mãe da perfeição. Nada te aproxima da perfeição mais do que a repetição. E o marketing sabe disso. Você lembra em época política como fica aqueles jingle? Jingle é aquelas musiquinhas que um político cria. Os marqueteiros criam aquelas musiquinhas para o político que ficam repetindo. Já observou que depois aquela musiquinha fica tocando na sua cabeça sem parar? Você não consegue desligar aquilo? É porque aquilo foi colocado de maneira eficiente no seu subconsciente. E aquilo leva milhões de pessoas a tomar uma decisão na hora do voto. Mas o problema é que isto não nos atinge apenas em época de eleição. Nós somos bombardeados por essas propagandas, o marketing, o tempo todo. Então as mulheres são bombardeadas muito com produtos de beleza, com vestimenta. Por que as mulheres, mesmo conhecendo a verdade, as mulheres sabem a verdade, mas por que mesmo assim elas estão cada vez usando vestes mais sensuais? Porque existe lá no seu subconsciente um espírito, uma programação, dizendo para elas que se elas se vestirem assim, se portarem assim, então elas atrairão aos homens. E por que ela quer tanto atrair aos homens? Porque, de fato, no íntimo, a mulher ela tem esse desejo de atrair o seu príncipe encantado e se casar e ser feliz para sempre. Só que o diabo deturpa isso daí e faz com que as mulheres saiam por aí com vestimenta sensual, e ela não vai atrair apenas o seu príncipe, ela vai atrair milhares de pessoas e vai lançá-los ao inferno, porque os homens vão cobiçar e adulterar. Jesus Cristo disse: aquele que olhar para cobiçar já adulterou, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, apesar da humanidade saber do juízo final, mesmo assim ela está indo pelo caminho errado. Mas pergunte-se por que uma pessoa em sua sã consciência faria isso? Por causa da programação no subconsciente. Então, como que é isso, pastor? É o excesso de tela, ou a pessoa vê muita televisão, vê muita propaganda. Então, as propagandas têm um poder que a humanidade não imagina. É por isso que mesmo a pessoa, ela sabe que não tem condições de comprar tantas coisas. Ela sabe. No seu consciente ela sabe, mas no subconsciente existe uma programação que a empurra, a impulsiona para comprar. Então a pessoa se torna um consumidor compulsivo. Então ela estoura seu cartão de crédito e não adianta você dar dinheiro para ela quitar o cartão de crédito, limpar o seu nome, que logo logo ela estará com uma dívida tão grande como aquela ou outra maior. Pesquisas mostram que pessoas que hipotecaram os seus imóveis para pagar dívida de cartão de crédito, em menos de 2 anos, elas tinham readquirido a mesma dívida ou então maior, por causa da programação no subconsciente. Então lembre-se, o diabo vai trabalhar exatamente aí. Mas leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, vá aos cultos, porque esse é o único antídoto que vai despertar, abrir os nossos olhos, nos trazer esta consciência de que nós estamos aqui só de passagem. Deixe a palavra de Deus te programar, abra os seus olhos, veja quem é você. Você
é um filho, uma filha do rei. Nós estamos aqui só de passagem. Essas pessoas perdidas, tudo bem, o céu delas é aqui, mas o seu não é aqui. O nosso céu não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem. Lembre-se, você só tem esse tempo agora para fazer alguma coisa para Deus. Talvez você não tenha sido chamada para pregar, cantar, tocar, mas você pode viver uma vida que honra a Deus. Você pode fazer uma história. Você pode escrever a sua história de uma maneira linda, uma história de rendição, uma história de devoção, de louvor e de gratidão. Tá bom? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.